Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta da Miss Litê. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a Diana Mendes. A Diana é professora, historiadora, pesquisadora na área de história, portanto, e especialista na história do futebol. Então, ela escreveu uma dissertação de mestrado muito interessante, eu tenho ela aqui em casa, Diana, não sei se você lembra, você autografou para mim o livro, sobre o futebol de várzea, e a tese de doutorado dela sobre a construção da figura do craque. É isso mesmo, Diana? Exatamente. Uhum. Então, estávamos até conversando antes de vocês entrarem sobre os projetos de pós-doc, mas por enquanto saibam que vocês têm essa honra de terem essa aula com essa professora Diana que sabe tanto do assunto e que gosta muito de falar dele. Ela fala dele de uma forma muito apaixonada. Diana, com você. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Eu queria começar agradecendo, né, a Thaís pelo convite. A Thaís, nós temos uma relação de longa data. A Thaís foi minha professora de francês. Depois eu fiz um curso sobre literatura com ela, muito parecido, eu acho, do curso que vocês fazem agora, mas eu fiz nos tempos em que a pandemia não nos permitia esse contato online, a gente fazia aulas presenciais. Foi um período muito bacana, eu espero retomar as aulas com a Thaís em breve. Sobretudo depois que eu estive na França, me apaixonei pela cultura francesa, então no início era só a língua e depois foi a cultura, né, Thaís? E também queria agradecer a vocês por estarem aqui, pelo interesse pelo tema, e eu já me identifiquei completamente com o grupo, porque eu vim nessa perspectiva, olha, eu entrei no site, né, nos cursos que a Thaís oferece, e percebi essa noção, né, da literatura, da presença da literatura, e como um elemento forte de formação, de subjetividade, construção aí do sujeito. E aí eu queria trazer essa perspectiva para nós, para a gente pensar o futebol, para a gente discutir. E eu conversei com algumas pessoas nessa trajetória, né, de, sei lá, talvez 10, 12 anos pesquisando sobre futebol, e que vocês todos mencionaram, como o futebol como um elemento tão forte, tão presente na nossa cultura, na nossa identidade, que ele pode ser tido como esse elemento, sabe quando a gente pensa na cultura francesa, por exemplo, e a gente pensa em alguns romances de formação, o futebol é uma espécie de romance de formação no Brasil. Eu queria pensar um pouquinho nessa perspectiva para trazer alguns elementos. Na verdade, eu queria fazer uma breve explanação e queria conversar, né, a partir de algumas questões que vocês colocarem, que a gente possa colocar, a Thaís também, mas essa que a gente possa começar por aí, né? O futebol, nosso romance de formação. E queria começar explorando por quê, né? Por que ele pode ser tido como nosso romance de formação? Então, o Armando, o Alberto, a Maria Augusta mencionaram aspectos que os ligam de alguma maneira ao futebol. Então, falaram de narrativas, crônicas, sobretudo, quando a gente pensa no Nelson Rodrigues, no Mário Filho, na família desses jornalistas, eles foram muito especiais no universo das crônicas. E aí a gente pode imaginar também que não tem como falar em crônica sem pensar nas figuras deles. E eles se especializaram, né, eles construíram um gênero que é da crônica esportiva, eles construíram esse gênero. Uma outra dimensão que foi mencionada foi o universo das revistas esportivas ilustradas, a Placar. Ela é uma revista ilustrada dessa tradição, que é uma tradição francesa, né, de trabalhar com elementos, aspectos da cultura a partir de imagens. As imagens são centrais nesse universo, e a Placar é uma herdeira disso. Assim como os álbuns de figurinhas. Então, eles fazem parte, esse universo, tanto das revistas ilustradas, quanto das revistas, quanto dos álbuns de figurinha, desse universo do colecionismo, que marca tão profundamente a modernidade, e sobretudo o século XX.
E aí uma outra dimensão que é central, né, que é a dimensão dessa experiência corporal, de jogar, de estar no campo, de experimentar o jogo, essa experiência fazer parte da formação da pessoa. Então, a gente tem aí uma série de elementos que vocês trouxeram e que, ao fim e ao cabo, forjam a cultura do futebol. A gente sempre brinca, quando faz história aí do futebol, que o futebol não começa e nem se encerra nas 4 linhas. Eu vim pensando no jogo do Brasil, assisti também Portugal e Gana, e o que acontece, né? Você, para ter um espetáculo esportivo como a Copa do Mundo, você precisa imaginar, a gente precisa imaginar o quanto de investimento simbólico, afetivo, cultural e econômico, não só econômico, mas também geopolítico, do quanto de investimento nesses elementos a gente precisa para construir um espetáculo como esse. Ele tem que ser rentável geopoliticamente, economicamente, simbolicamente, afetivamente. Ele precisa gerar rendimentos em todas essas esferas. Então, a Maria Augusta lembrou que, mencionou aqui, que se encontra com a mãe. Então, a gente lembra dos nossos familiares, com quem a gente vê jogos, com quem a gente viu jogos, quem nos ensinou a gostar de futebol. Por quê? Que conteúdos circulam aí, né? Eu estava ouvindo algumas entrevistas, agora tem muitos podcasts, né? E uma delas era uma entrevista com o jurista Silvio Almeida, e ele diz, assim como o Camus, o Albert Camus, ele fala da importância do futebol na formação dele, que ele aprendeu coisas com futebol, tal como o Camus ele é categórico, né? Tudo que eu sei sobre o que é ser uma pessoa, eu aprendi no campo sendo goleiro, que é a posição mais difícil, né? E o Silvio Almeida menciona algo do gênero, que ele diz que vem do Didi, Folha Seca, jogar, que ele aprendeu a importância do refinamento, a importância da eficácia, do capricho e da elegância. Então, a gente tem esses elementos que circulam quando a gente assiste uma partida, o jogador caprichoso, o acaso aparece, né, num jogo de futebol, a técnica, a sorte e o azar. Então, esses elementos que fazem parte do que a gente chama das tramas, né, das tramas narrativas, estão lá no futebol. Por isso que a gente pode dizer que o Nelson Rodrigues e o Mário Filho aproveitaram tão bem. Então, esse é um contexto geral do universo do futebol, a partir do qual a gente pode começar a nossa história, o nosso romance de formação, e que eu acho importante destacar, né? Então, eu queria começar falando rapidamente, assim, uma pergunta rápida para vocês, né? Quem trouxe o futebol para o Brasil? Vamos começar daí. Um inglês? Eu não ouvi. Desculpa, um inglês que trouxe a primeira bola? Vamos lá, um inglês, vamos ver, quem mais? Charles Miller? Charles Miller, vamos ver. O que eu ouvi é que além dessa pessoa que teria trazido a bola, teria trazido o rugby, que o futebol foi disseminado, foi implantado primeiramente numa escola, né? Uma escola é um internato religioso. Agora eu não me lembro se tinha alguma coisa a ver com Charles Miller ou com os ingleses e tudo. Acho que inicialmente era uma aqui em São Paulo, uma escola, um internato masculino, né, de alunos, de rapazes, que foi quem começou a praticar o futebol. E a partir daí é que, por meio das famílias, dos vizinhos e tudo, é que esse jogo foi se disseminando, primeiramente entre famílias de classe média, né, que era o público do internato e tudo isso.
Agora, isso é uma história que me contaram, eu não sei se é verdade, não sei qual seria a documentação disso, nem nada, né. Uhum. Então, E pode falar, pode. não, é isso, e a partir daí que ele foi se tornar um esporte mais popular, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, mais tarde, que de início ele era um esporte, praticado entre imigrantes ingleses e as famílias de classe média, hã, brasileiras que conviviam, que tinham contato com eles e tal. E só depois é que ele foi se popularizando, né. Uhum. Tanto que havia inclusive, discriminação nos primeiros Uhum. clubes e tudo, havia resistência a jogadores negros, jogadores de classes populares e tudo isso, porque era Uhum. considerado um esporte de elite. Mas, Uhum. como eu estou lhe dizendo, eu nunca li nada acadêmico sobre isso. Isso são coisas que você vai ouvindo, porque o meu avô jogou futebol, né, num clube em Belém do Pará, Olha. né. E a origem desse clube, que chama Clube do Remo, que existe até hoje, está na Uhum. terceira divisão, segunda divisão aí no Brasil, não sei. É era um clube que foi criado por, brasileiros, porque Uhum. eles se sentiam discriminados no clube Uhum. inglês da cidade, que era o clube dos como em toda cidade brasileira, os ingleses quem tomavam conta, quem tinham a empresa de eletricidade, a empresa dos bondes, a empresa de né, toda Sim. a infraestrutura da cidade, o porto, era administrada pelos ingleses, então eles tinham esse clube, que era um clube de elite da cidade. Uhum. E os Uhum. brasileiros não eram muito bem recebidos, então eles Sim. criaram um Uhum. clube próprio, principalmente só, de remadores, porque o esporte que eles praticavam era o remo, e depois passaram a praticar futebol, por isso o clube se chama Clube do Remo. Uhum. Sim. Então Então, eu li essas ótimo. histórias muito por conta das Sim, conversas com ele, com os amigos dele e sim. tal. Sim, então, e todos vocês, têm razão, em relação às narrativas que correm e que explicam a entrada do futebol no Brasil. O que é interessante nessas narrativas? Uma narrativa muito importante, e é o que se chama de narrativa oficial, eu estou pensando aqui em narrativa, em história, né? Uma narrativa muito importante é a narrativa que é tida como a narrativa oficial, ela é um pouco, ela tem alguns traços, algumas cores, é, se não de mito, de um certo exagero. Vocês têm que imaginar o que era a Inglaterra em meados do século XIX e o que seria o aparecimento, o surgimento de uma cultura nova, certo? O futebol é um esporte, a gente tem que lembrar, assim, de saída, é um esporte que precisa de pelo menos 22 pessoas ali, né? Ou duas pessoas, ou quatro, mas assim, é sempre mais que uma, né? E aí, é, o que significa que ele tem esse potencial de uma profusão, de uma difusão enorme em si, em termos da linguagem do jogo. Aí a gente tem que imaginar o que era a Inglaterra no século XIX, meados do século XIX. Então, a gente tinha um componente aí forte, que era o que a gente pôde depois dizer que era o imperialismo inglês, que é essa ideia de uma construção de um Estado nacional potente, poderoso, a tal ponto que ele leva toda essa potência, essa construção, de uma forma imperialista, né, impositiva para outros lugares, e, sobretudo, no caso da Inglaterra, de forma armada, mas também pela troca de mercadorias, pelo comércio, né? Foi muito forte o século XIX, as transações econômicas geradas, né, criadas, mediadas pela Inglaterra. Ora, se você cria um esporte naquele ambiente, esse esporte, ele pipoca, ele se difunde. Foi o que aconteceu no território inglês do Reino Unido como um todo, né? A ilha, a Grã-Bretanha como um todo.
o que a gente sabe que aconteceu lá? Ele nasce na região sul, né, na região industrial da Inglaterra, e se propaga para o restante do país. De que maneira? Via operários, trabalhadores e via escola, tal como o Armando mencionou. Porque o jogo é incorporado às práticas escolares, às práticas educacionais, e passa a ser uma espécie de passatempo para os meninos. A ideia de uma formação, essa formação do corpo, né? Essa estruturação do corpo para estar pronto, não só para o exercício físico, mas pronto para o trabalho, pronto para a vida pública e para uma vida moderna, que era o que estava muito em voga. Isso acontece na Inglaterra, nesse período. Aí a gente tem relatos, né, que em 1863 a gente já tinha clubes estabelecidos e que viviam de ingressos. Imagina isso, em 1863 a gente já tinha clubes estruturados na Inglaterra e que viviam de seus jogos. As pessoas iam assistir os jogos e tinha venda de ingressos, tinha bilheteria e os clubes viviam disso, em 1863. Então, a gente tem que imaginar que aquela sociedade difundiu, espalhou o futebol. Veja, mas aí no Brasil, a gente tem a narrativa de que apenas uma pessoa chegou, que é o Charles Miller, né? A gente tem essa narrativa que ele chega com as regras de um lado, debaixo do braço, com a bola do outro, um par de chuteiras, e ensina e dá início ao futebol em São Paulo e no Brasil. E o que a gente tem aí? A gente tem uma narrativa, a gente tem os dados, os elementos, né? Porque o São Paulo Athletic Clube é um clube aqui de São Paulo muito antigo e que foi estruturado para jogar o cricket. Eles incorporaram esses elementos, né? A bola, as chuteiras, o livro de regras que o Charles Miller trouxe e deixaram no clube como um patrimônio, né? Olha, nós jogávamos cricket, agora começamos a jogar futebol, porque o Charles Miller veio da Inglaterra com isso, ele era filho de ingleses, ele era brasileiro e foi estudar na Europa. E aí tinha essa ideia de que ele trouxe. E aí se espalhou a partir de uma pessoa. Quando a gente faz pesquisa em história, a gente precisa duvidar das narrativas, né? E aí foi isso que eu fiz. O que acontece? Quando você pesquisa um pouco mais, você começa a achar elementos, eles são esparsos, eles são fugazes, mas que mostram, por exemplo, que em Paranapiacaba, onde se chegou muitos ferroviários ingleses para estruturar a ferrovia, que depois se tornaria Santos Jundiaí, eles já jogavam futebol no horário do almoço. Porque, como operários, eles tinham aprendido a jogar futebol no seu tempo livre na Inglaterra. A gente tem relatos esparsos de que em Santos chegavam marinheiros, trabalhadores também, que traziam mercadorias da Inglaterra e que aproveitavam a praia no horário livre para jogar futebol. Então, o que a gente pode dizer é que a chegada do futebol não é exatamente feita por uma pessoa, é que, na verdade, essa pessoa foi capaz de narrar, que veio com a intenção de trazer uma prática para o seu clube, do seu bairro, onde a sua família tinha relações e tinha práticas. Porém, a prática do futebol já acontecia entre muitos grupos sociais. Aí, o que acontece? Então, com isso, a gente já quebra um pouco essa narrativa hegemônica. A gente consegue mostrar por aí que o futebol fazia parte, entrou no Brasil fazendo parte de uma sociabilidade maior, incorporando mais pessoas, né? Aí, o que eu fui pesquisando, né, na pesquisa de mestrado sobre o futebol de várzea, é que, por exemplo, em São Paulo, todo futebol foi jogado na várzea.
No início, todo o futebol foi jogado na várzea. Não era só o futebol varziano popular. O futebol chamado de elite, chamado futebol oficial, também foi jogado na várzea. Porque São Paulo é uma cidade de rios. E rios têm espaço de vazão. Precisam do espaço de vazão durante as cheias. Né? Essa época do ano, primavera, verão, chove muito. E o rio tinha, agora não tem mais, os rios não têm mais esse espaço de vazão. São Paulo cresceu, mas era no espaço de vazão em que as pessoas se apropriavam do espaço e jogavam futebol. E aí, eu até fiz uma reportagem com um jornalista brincando com isso. Todo o futebol de São Paulo é varziano. Né? Ele foi jogado na várzea. E aí, porque o primeiro jogo, de 1895, do São Paulo Atlético com a Gas Railway Company, Gas Company, esse time que foi montado, os dois times que foram montados, eles foram jogados no que a gente chama da várzea do Tamanduateí, onde agora é o Parque Dom Pedro. Ele foi jogado lá. É uma várzea de um rio, do rio Tamanduateí. Muito bem. Então, com isso a gente vai abrindo o leque aí de compreensão desse romance de formação. E aí, como vocês mesmos disseram, a gente tem um espalhamento do futebol, né? Eu costumo dizer que esse espalhamento não é a partir do Charles Miller, é a partir dos ingleses que chegaram. Acho que não só ingleses, mas essa prova precisa ser trazida, né? Precisa ser comprovada, precisaria de uma pesquisa minuciosa, e essa eu não fiz, mas essa dos ingleses é muito corrente, as pessoas sabem disso, né? Os pesquisadores, ela é muito corrente. Então, que o futebol chegou a São Paulo, ao Brasil, por meio de pés e mentes, né, de habilidades, de trabalhadores ingleses. E não só do menino que estudou na escola inglesa, né? Chegou pela escola e chegou também. O Armando mencionou um colégio em São Paulo. Esse colégio é em Itu, é um colégio jesuíta. E lá eles incorporaram a prática do futebol, mas num estilo pedagógico, assim, chamava bate-bolão. Bem no estilo inglês, das escolas públicas na Inglaterra. E isso aconteceu em Itu, no primeiro momento, e depois em alguns outros colégios. E foram os primeiros também a espalhar o futebol para além dos muros da escola, né? Aí, então, a gente tem esse primeiro momento. Eu estou pensando no fim do século XIX. A gente tem que imaginar que o futebol chega ao Brasil, se espalha, no mesmo momento em que o Brasil se torna uma república. No mesmo momento em que o Brasil deixa a escravidão, abole a escravidão. No mesmo momento, o futebol chega. Veja só, e a gente sabe que o futebol, por exemplo, o Brasil aboliu a escravidão, mas não incorporou as pessoas negras ao mercado de trabalho. Por que eu estou contando isso? Porque a entrada dos negros no futebol tem relação com isso. O mercado de trabalho já estruturado, oficializado, né? Profissionais liberais, profissões e trabalhos que tivessem a ver com leitura, com letramento, foram destinadas à população branca, digamos assim. A população negra, sem trabalho nos ambientes urbanos, começou a experimentar práticas como o futebol. E essas habilidades as suas habilidades foram ali desenvolvidas, e isso começou a pipocar também. E aí, eu vou contando essa história nesse livro sobre o futebol de várzea, né, em São Paulo e no Rio, eu vou contando como é que a gente começa a ter esse romance de formação a partir de algumas figuras populares e figuras negras. A gente tem que pensar numa coisa fundamental, essa que eu mencionei, né? O futebol chega quando o Brasil deixa de ser escravocrata e quando assume a República como seu regime político. Um país que se estruturou no final do século XIX, nós somos muito jovens como nação, como país, né? E precisava de um discurso de identidade nacional.
E esse discurso de identidade nacional, em outros países, passa por uma guerra de revolução, passa pela estruturação de um Estado, né? Passa pela educação, a conformação de um aparato educacional para letrar todo mundo. A Argentina fez isso, né? A identidade da Argentina, ela é forte no futebol também, a identidade nacional da Argentina, mas é, sobretudo, a possibilidade que, ao se descolonizar, eles conseguiram estruturar um sistema educacional público, tal qual a França fez. Então, eles têm como base da identidade nacional esse universo do letramento, da educação, da literatura, muito fortemente, né? Isso aconteceu com Cuba após a Revolução e em alguns outros países. E a gente tem países em que a questão, por exemplo, é essa capacidade, como a Inglaterra, essa capacidade de se lançar ao mar e ocupar os outros territórios. Então, vocês percebem que a identidade nacional vai sendo tecida, vai sendo construída a partir de alguns elementos. No Brasil, nós não tínhamos uma narrativa sobre o que é ser brasileiro, o que é esse Estado nacional, e isso foi sendo construído junto com a entrada do futebol no Brasil. Por quê? Porque você tinha uma população enorme no Rio de Janeiro, que era a capital. Em 1870, a gente tinha metade da população era negra e escravizada. E em 1800, quando você tem a proclamação da República, você tem 80% das pessoas na capital, né, no estado também, ali no Rio de Janeiro, que eram iletradas, não sabiam ler nem escrever. 80% da população. Como é que você vai forjar uma identidade nacional como outras nações? Com a construção de um Estado voltado para essa formação do cidadão, da cidadã, né? Você não consegue. Mas você tem uma cultura circulando ali, que é a cultura do futebol, uma cultura esportiva, e a gente sabe o que é a cultura esportiva. A cultura esportiva diz o seguinte, olha, nós temos regras, nos colocamos em posição inicial de igualdade e ao desempenho o que vença o melhor. É a noção de meritocracia, né? A noção de meritocracia é isso, mas em iguais condições e dado o start do jogo, que vença o melhor. Essa ideia de democracia também estava sendo negociada com toda a América, a partir do que tinha acontecido na Europa, né? Com as revoluções do século XVIII e XIX. Essa ideia de democracia estava sendo negociada também com a América. E o futebol era a linguagem mais acessível para a população como um todo entender. Se eu estou falando desse exemplo da população iletrada, de 80%, é para vocês entenderem por que a visualidade, a fotografia, as figurinhas, as revistas ilustradas como Placar eram tão importantes. E por que o rádio se tornou tão importante que a Maria Augusta gosta de ouvir 100 e poucos anos depois? Por que o rádio se tornou importante? E as imagens? Porque a população era sobremaneira iletrada. O Estado não se construiu para oferecer letramento para as pessoas. Então, eles entraram numa cultura urbana, negros e brancos pobres, né? E uma certa classe média letrada, 20% da população, eu estou falando de 20% da população, entraram nesse mercado urbano, das trocas urbanas, dessa vida das avenidas, né, das reformas, tais como as reformas que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, também aconteceram no Rio e São Paulo. E que cultura unia essas pessoas em torno do que seria o nacional? Uma linguagem simples, acessível, encantadora, como o futebol. E que poderia ser baseada em narrativas e imagens. E narrativas que pudessem ser ouvidas, não precisariam ser lidas. Então, eu conto na minha tese, por exemplo, é uma coisa interessante, que quando você começa a ter as revistas ilustradas, os periódicos, você começa
a ter isso, também tem a ver com as mudanças urbanas, bancas de jornais, né? E que é uma cultura que a gente perdeu, infelizmente, mas era adorável, né? As bancas de jornais. E nos primeiros anos dessas bancas de jornais, o que que acontecia? A banca de jornal era um lugar como o café. O cafezinho que você vai tomar um coado, uma média, em que as pessoas se encontravam e comentavam as notícias. O que tinha acontecido na noite anterior, que o rádio tinha comentado, que o jornal comentou. A banca de jornal fazia essa mesma função. E aí o que acontecia? A pessoa iletrada, que não sabia ler e escrever, ela ia para a banca de jornal e ficava ali, porque ali ia acontecer algum comentário de notícia sobre o jogo anterior, ela poderia comentar. Alguém que lia e comentava. E, em verdade, depois eu descobri que essa experiência de você ter alguém que lê e comenta o que está sendo lido em murais, né? Ela é uma experiência da Idade Média, em que as pessoas se encontravam em certos pontos, alguém afixava um cartaz, um pergaminho, enfim, sei lá, e alguém lia para as pessoas que ficavam no entorno e que queriam saber o que estava escrito, mas não sabiam ler. Isso também aconteceu no Brasil no século XX. Práticas medievais aconteceram aqui. E o futebol ia fazendo essa costura do negro iletrado, do branco iletrado pobre, da pessoa de classe média que tinha aprendido a ler e escrever, que era um funcionário público, que foi tomar um café, que parou na banca de jornal. O futebol ia fazendo essa costura. E uma outra costura que ia sendo feita, e que aí eu vou entrar no nosso romance de formação rapidamente, eu queria passar um pequeno vídeo para vocês. Eu não sei se eu consigo transmitir daqui ou se é melhor eu mandar o link e cada um ver no seu. Vocês já tentaram? Eu posso fazer essa tentativa de compartilhar e passar aqui. O que vocês preferem? Normalmente funciona, Diana. Deixa eu só colocar você também como co-host, que eu acho que eu ainda não fiz isso, eu já deveria ter feito, mas pode me mandar o link também pelo chat e eu compartilho, procuro compartilhar minha tela. Ah, tá ótimo. Sabe por quê? Esse vídeo eu produzi com uma equipe bem interessante, em que eu faço um resumo desse outro elemento que vai fazendo a costura em torno do futebol e que vai dando esse sentido de narrativa nacional, de unidade nacional, de identidade nacional. Eu só não consigo mais achar vocês, eu perdi vocês aqui na minha tela. Vocês estão aí? Estamos aí e você agora Achei. é co-host. Então agora você Achei. pode tentar compartilhar o vídeo com a gente. Tá. Eu coloquei aqui e vou tentar compartilhar, tá bom? Tá bom. Share screen, né? Uhum. Aqui, achei. Mas aqui, achei. Vê se vocês estão assistindo. Eu vou tentar ligar aqui, mas a primeira coisa é colocar a tela. Deu certo? A gente já está vendo a tela. Tá. Vamos só Então, eu testar vou para dar ver se início, a aí gente... vocês... Isso, vamos só testar para ver se a gente ouve o som também, mas provavelmente vamos ouvir. Tá bom. Quando a fotografia chegou ao Brasil, foi recebida pela família imperial, tratada como forma de representar pessoas e modos de vida da elite. Se no início ela era estática e valorizava pessoas em retratos que remetiam ao universo privado, no início do século XX a fotografia passou a ocupar as campos do futebol, onde continuaria representando a elite agrária. Retratos dos jogadores e dos times foram tão valorizados que logo começaram a circular em jornais e revistas da capital do Brasil. Marcos Carneiro de Mendonça, goleiro do Fluminense e primeiro selecionado brasileiro, foi um ícone desse momento, unindo talento para o jogo, para as poses fotográficas. Resolveram fazer o seu primeiro campeonato, vencido pelo Fluminense em 1906. Mas o campo de futebol pedia mais, e novos jogadores foram sendo incorporados às imagens do esporte. Afinal, o futebol se transformava dentro e fora dos campos. O principal signo dessa mudança foi a cor da pele desses novos integrantes. Negros, oriundos dos bairros suburbanos, pobres em sua maioria,
Os novos jogadores substituíam os representantes do futebol amador naquelas mesmas páginas de jornais e de revistas criadoras de imagens sociais. Foi nesse contexto que surgiu Leônidas da Silva. Sua excepcionalidade em atuações no Flamengo, no São Paulo e principalmente na seleção brasileira de 1938 foi registrada em centenas de fotografias. Sabe o que se deixar retratar? E a bicicleta, uma das principais jogadas de Leônidas, que nos dá a dimensão da importância da fotografia em sua trajetória. Se usava, dizia que era Belfort, outro era Pucheta, mas não tem a vontade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta. Foram quase 20 anos até Alberto Sartini conseguir captar com perfeição a mais famosa marca do jogador. As imagens de Leônidas foram centrais para a construção do universo visual do esporte. E não por coincidência, produziram também o primeiro craque da história do futebol no Brasil. Então, deu para vocês ouvirem bem? Deu, que lindo vídeo, Diana. Não é legal? Muito. A vida é como um jogo. A gente que voltou. E todo dia é uma nova partida. Peraí. Logo nos primeiros... Agora sim. E aí, o que acontece? A fotografia entrou com muita força nesse universo. As pessoas com esse mundo urbano, das trocas comerciais, de se fazer na cidade, né, de ter um lugar ao sol por meio do trabalho, por meio de uma identidade urbana, se fotografavam. A gente acha que é hoje, né? As selfies, inúmeras fotografias no Instagram, etc. Mas isso já tinha sido estabelecido no início do século XX. E aí o que acontece, essa população negra, que era a maior parte da população, entre metade e um pouco mais da população brasileira, encontrou no futebol essa possibilidade de se fazer representar e de se fazer presente na cena urbana. Então, o que eu estava falando do romance de formação, dessa narrativa, eu vou perguntar para vocês, e eu acho que aí eu vou concluindo e a gente abre para perguntas, mas eu queria ver como é que vocês têm em mente, digamos, as narrativas sobre jogadores de futebol no Brasil. Se eu pedir para vocês pararem um pouquinho e imaginarem craques, imaginem assim, se eu falar assim, pensem em um craque do futebol brasileiro. 100%, 80% de vocês vão imaginar algumas figuras e elas são negras, são jogadores negros. Então, e aí a segunda pergunta, qual é a trajetória de vida dessas pessoas? Aí vocês também vão lembrar desses jogadores, a maior parte, pelo menos, dos craques, a trajetória é de garotos vindos de famílias muito simples, muito pouco letradas, ou vindo do interior, ou vindo do subúrbio, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro. E o que acontece? Eles têm uma chance, num dado momento, eles têm um olheiro que descobre, em algum momento, e por essa razão, eles vão para algum clube e se destacam no clube e depois se destacam na seleção brasileira. Esse é o caso do Leônidas da Silva. E essa trajetória do Leônidas da Silva, que eu quero começar a concluir aqui, é uma trajetória que acontece num momento importante do Brasil, quando o Getúlio Vargas tinha essa missão de dizer, olha, nós somos um Estado nacional, nós temos uma identidade, e a nossa figura nacional por excelência é o mestiço, nossa cultura é uma cultura mestiça, e nela se dá o que eles vieram a chamar, e depois estruturaram isso com muita força, a ideia de que temos uma democracia, e essa democracia ela se expressa também racialmente. E aí a gente constrói, com a ajuda do Leônidas da Silva, as fotografias dele, essas que eu mostrei nesse vídeo,
como é que se transmitiu isso para as pessoas, como pessoas simples que entraram nesse mundo urbano, nessa dinâmica de entender o que é uma nação, um país, a partir do futebol. Então, o Leônidas é uma figura-chave para compreender de que maneira o futebol se estabelece definitivamente para estruturar o discurso da identidade nacional, para as pessoas se entenderem parte de um todo, para a gente desenhar o que seriam os limites territoriais do país, porque, por exemplo, em 1938, o Brasil não ganha a Copa é jogada lá na França, e o Brasil não ganha a Copa, ele fica no caminho, não chega à final, mas o Leônidas da Silva é o grande destaque da Copa de 38, é o artilheiro da Copa de 38. As pessoas, eu tenho aqui uma imagem, eu vou tentar compartilhar aqui, essa é fenomenal, tem uma imagem muito importante do Leônidas, que mostra toda o encanto, né, que ele gerava, que ele gerou na sociedade. Deu para ver? Sim, essa imagem aqui é ele num jogo na França, antes de entrar em campo. E aí, vocês percebem todo o encanto, isso é 1938. Como é que, na França, as pessoas já sabiam quem ele era? As narrativas circulam rápido. Circularam narrativas sobre o Leônidas que faziam com que as pessoas se apertassem para chegar perto dele. E aí, quando o Leônidas volta para o Brasil, o Getúlio Vargas pega no braço dele e circula Brasil afora, como se fizesse assim, olha, tá vendo? O Leônidas é o nosso mestiço, é a ideia do nacional, da mestiçagem, da democracia racial, estou aqui com ele e vou do Nordeste até o Sudeste, passando por Minas Gerais, para mostrar o nosso encanto, né? o que encantou o mundo, para mostrar que esse é o ideário do nacional. Nós somos mestiços, carismáticos, talentosos, toda essa experiência, né, reunida ali na figura dele. E aí, com isso, o Getúlio Vargas consegue um arcabouço ali importante para a construção dessa identidade nacional. O Gilberto Freire consegue ter o seu texto fundamental sobre mestiçagem e identidade nacional, a partir de Casagrande Senzala. Nós temos os irmãos Rodrigues, que começam a escrever, e esse universo de fotógrafos que põem essas fotografias para circular, e circulam entre letrados e letrados, pobres, ricos, classe média, e isso é que vai fazendo a costura do nosso romance de formação. Então, eu acho que aproveito, né, fazendo esse resumo, eu aproveito para ir finalizando e que a gente possa conversar um pouquinho a partir dessas questões. E agradeço muito a atenção de vocês. Nós que agradecemos, Diana, por essa aula fabulosa, impressionante, muito rica. Muito obrigada por essa exposição. Foi tão interessante, eu estou até emocionada. Obrigada, Não, de verdade. Vamos abrir, então, para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Eu aprendi tanta coisa. Então, Cris disse que é maravilhoso, a Márcia falou fenomenal. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas, aproveitem que temos a Diana, perguntas e comentários. Eu entendo, é quase um pouco, eu me sinto meio intimidada para falar depois de você, Diana, porque você expôs tudo com tanta clareza, sabe, tanta didática, e você conseguiu traçar para a gente esse panorama histórico, costurando, para retomar uma palavra que você usou muito, o romance nacional, né, a história de formação do Brasil com a história do futebol, e isso ficou muito claro, muito evidente. Agora, espero que os outros se sintam à vontade para falarem. Alberto, você gostaria de dizer alguma coisa? Então, nossa, eu estou aqui apatetado com a aula tão
linda e tão maravilhosa, assim. Mas eu queria só falar uma coisa, assim, que se falou, Diana, da foto, dessa narrativa do rádio também. Mas aí eu fiquei pensando, assim, ou, dos filmes, né, da Copa de 58, substituir o relato escrito, né? Mas eu fico pensando assim, o que não foi registrado, né, por foto ou filmado. Aí eu fico lembrando do gol de placa do Pelé, aquele que foi contra meu time, honrosamente, que, que, que a gente só pode, assim, só quem esteve lá naquele dia, né, em 67, eu acho, sabe o que aconteceu. Então, é, quando falta isso, que narrativa que a narrativa, e ela vai, e cada vez que é contada de uma maneira diferente. Eu sei porque eu conheci duas pessoas que assistiram o jogo. Um amigo do meu sogro, um senhor amigo do meu sogro, que me contou o lance, e o Ginga, que é um violonista, que eu fui assistir um show dele, e eu fui no camarim, não para perguntar sobre nada sobre ele, mas porque ele assistiu esse jogo também. Aí me contou outro lance. Então, achei assim, quando falta isso, quer dizer, o que é o relato oral? A imaginação ou alguém que escreveu sobre aquilo? E também fiquei pensando, quando você estava falando no rádio também, que eu peguei muito rádio antes da televisão, né? Então, eu olha, eu ouvia o rádio, né? Mas eu ficava imaginando, eu colocava uma mesa de futebol de botão e ficava olhando assim, e a gente só ficava imaginando assim o que estava acontecendo, e agora a gente vê, né? A gente quase que hoje a gente viu, né? Um lance o jogo de hoje em 10 lugares de quase que tem uma câmera dentro da bola, né? Só falta ter isso, né? Mas da gente imaginar também quando a gente ouvia o jogo assim. E era engraçado, desculpa, eu acho que eu estou me alongando, mas é que tinha dois narradores, o Valdir Amaral e o Jorge Cury. E o Jorge Cury era flamenguista doente, então quando era um Fla-Flu, por exemplo, o Flamengo chutava e a bola passava longe da trave do Fluminense, ele falava, rente ao poste, que perigo! E a bola foi muito longe. E quando batia na trave, quase, o Fluminense chutava, ele falava, sem perigo para a meta do Flamengo. Então ele mentia assim, né, do que estava acontecendo, né? Mas achei genial a tua aula, assim. E aí eu só fiquei pensando assim, quando falta isso, né? Quando falta esse registro ou quando falta alguém inventa, né? Não sei. É como se Perfeito. fizesse literatura daquilo. Então, pois é. E eu acho muito interessante sua questão, porque é exatamente isso. O que acontece? A fotografia, na verdade, ela vai tirando a dúvida, né? E vai tirando esse potencial de imaginar a jogada. Mas ela vai trazer outras dimensões, a dimensão estética. Então, o gol do Richarlison hoje isso que a gente viu, né? Então, quer dizer, tem um ângulo de 45 graus, não sei se é 45 ou 90 graus, perfeito no voleio dele, né? E aí a gente consegue ver na imagem. E aí a gente passa para uma outra dimensão, que é da apreciação estética. Gente, que gol bonito! Qual é a prova? Olha aqui. E aí se volta aquela aritmética do Renascimento, que se fala da anatomia do corpo, do paralelismo, da simetria, da construção, né, desse corpo em ângulos. A gente volta a isso para apreciar aquela imagem. Mas o que é interessante também, quando você menciona o rádio, ou essas narrativas, essa capacidade que o futebol tem de incorporar vários pontos de vista, várias versões nessa narrativa. Então, a gente sabe, então, teve um jogo,
90 minutos e coisas aconteceram ali. E a gente tem mais ou menos noção do que aconteceu, né? Aqueles 90 minutos, 1 gol, 2 gols, um empate, enfim. Só que acontece que para você esse lance significa tal coisa, e você leu esse lance dessa maneira. Aí você encontra o Ginga, que leu de outra maneira, um parente que leu de outra maneira. Eu estou pensando de novo na entrevista do Silvio Almeida, mas numa outra. Quando ele fala, porque o pai dele foi jogador de futebol, né? O Silvio Almeida, o jurista, e foi goleiro do Corinthians. E, como goleiro do Corinthians, ele era chamado de Barbosinha. Por quê? Porque o Barbosa, na Copa de 50, foi tido como culpado pela derrota do Brasil para o Uruguai naquela final, no Maracanã. Ele foi tido como culpado e hoje se discute muito. O Museu do Futebol fez uma exposição, eu participei da construção dessa narrativa, fez uma narrativa falando que tinha muito de racismo ali e que havia possibilidade, então, em relação a esse lance, né? Havia possibilidade de dizer que foi erro do Barbosa, mas muita gente viu esse jogo. E pela foto mesmo, você fala, não foi um erro. Talvez tenha sido um erro do Didra, né? Agora me fugiu, acho que era ele, o jogador do Uruguai, que ele fazia o seguinte, ele chegava pela direita e jogava sempre a bola pela esquerda para um lateral, para o meia, arrematar no gol. Só que ele veio pela direita e chutou direto no gol. E aí pode-se dizer que ele pode ter errado, ele queria cruzar o Maracanã, e que ele queria ter cruzado e jogou direto, e o Barbosa estava esperando e foi para o lado, e deu errado. Mas tudo isso para dizer que isso foi o Maracanaço, 50. O pai do Silvio Almeida, cujo nome eu esqueci, foi chamado de Barbosinha porque ele perdeu a oportunidade de defender o Corinthians por 2 vezes num jogo contra o Palmeiras nos anos 70, se não me engano. E as pessoas lembraram do Barbosa, um goleiro negro que perde numa final a chance de defender o seu time. Aí, o que acontece? Quando você olha na câmera, vê o jogo, mesmo com o vídeo, tem interpretações. E essas interpretações podem ser pessoais, podem ser nacionais, elas podem ter esse cunho narrativo. Então, as pessoas chamam ele de Barbosinha porque lembraram de 50. Percebe o quanto de narrativa pode ser construída aí em torno do futebol? Então, tem esse lance, e tem o lance também, que você falou disso do Pelé, né? Eu sou santista, eu não vi o Pelé jogar, mas eu me interesso muito pelas histórias, né? E dizem que o gol mais bonito do Pelé nunca foi fotografado nem filmado, um gol contra a Ponte Preta. Não tem mais pessoas que narrem esse gol, porém, essas narrativas sobraram, né? Não sei, assim, eu não sei se teria pessoas hoje capazes de narrar, assim, que estejam vivas, que sejam capazes de narrar. Mas o ponto é que todo mundo fala que esse foi o gol mais bonito e não tem um registro sobre ele. Então, imagina o potencial de imaginação que tem. Enorme, né? Para fabular em cima. Isso é super interessante, né? Talvez ele tenha ganho esse status de mais bonito exatamente porque não tem registro. Então, ele pode ser embelezado à vontade, né? Ele virou uma coisa mítica ali, cada um elabora e tal. Não tem documento, você não pode discutir concretamente sobre, né? Porque, como o Alberto falou, cada um que lembrou vai lembrar de um jeito, né? Você quer um outro exemplo que é tão interessante? O Leônidas. O Leônidas foi tido durante muito tempo como o inventor da bicicleta. Vocês viram lá que ele fala, eu não fui o inventor da bicicleta. Mas o que aconteceu? Ele foi o primeiro a ser fotografado. Os outros
fizeram a bicicleta em outros momentos, em vários momentos, mas não foi registrado. Talvez porque não existissem câmeras capazes ainda de Exatamente. congelar aquela jogada naquele momento, né? Exatamente. Mesmo o que o Roberto falou, por exemplo, das crônicas do Nelson Rodrigues, tudo isso, e da parcialidade dos locutores. Por exemplo, quando eu lembro que o Globo chegava em Belém, na minha cidade, eu era criança lá, no fim do dia, porque ia de avião do Rio de Janeiro para lá, até chegar e tal. Então, o meu pai trazia os jornais do Rio quando ele voltava do trabalho para casa, né? O Globo e o JB. Os jornais de São Paulo não tinham tanta repercussão ainda naquela época, né? Porque o Rio ainda era ou era a capital, ou era Brasília era muito recente ainda e tal. E aí a primeira coisa que eu fazia era correr para pegar o caderno de esportes do Globo na segunda-feira, porque tinha todos os jogos do domingo e tudo. E a primeira coisa que eu queria ler era A Sombra das Chuteiras Imortais, sabendo que aquilo era uma crônica totalmente enviesada do Nelson Rodrigues. Ele era um torcedor apaixonado do Fluminense, né? Mas ninguém escrevia como ele, né? Ninguém transformava o futebol naquela coisa épica como ele fazia, né? Então, você descontava a parcialidade dele, né? Pelo prazer de ler a crônica dele, né? Perfeito, era isso mesmo. E eles fazem toda uma mítica em torno do Fluminense, exato, ele não enxergava muito bem, é verdade. Em torno da história do Fluminense e do Marcos Carneiro de Mendonça, esse que eu menciono no vídeo, que é super importante para a história do Fluminense, sendo que eles não viram Marcos Carneiro de Mendonça jogar. Eles eram crianças quando eles chegaram ao Rio. Tchau, Cris, obrigada. Quando eles chegaram ao Rio, o Marcos já não jogava mais. Então eles não viram. Só se viram muito crianças. Mas eles têm toda uma mítica em torno do Marcos Carneiro de Mendonça. A partir do quê? De histórias que eles foram ouvindo, de coisas que eles foram construindo ali, né? Eu gostaria de mostrar uma imagem que chamou a atenção. A Diana tinha falado, né, sobre o gol agora no jogo que a gente acabou de ver do Richarlison, né? E vejam essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver o círculo em volta? Vou tentar aproximar. Dá para ver? Que eles realmente retraçaram os ângulos, vocês estão vendo? E essa imagem me lembrou imediatamente, assim que eu vi esse desenho, né, do Leonardo da Vinci, que é conhecido, que é o homem vitruviano. Né? É curioso, foi justamente o que você falou uma estética renascentista, e na hora me veio essa imagem, as duas, né? E a outra coisa que me veio também é esse potencial da paixão. Então, vejam, quando o Alberto estava contando do narrador, como ele se chama mesmo, Alberto? Não, eu sou ruim com nomes. Aquele que era do Flamengo. O Jorge Cury e o Valdir Amaral. O Jorge Cury narrava um tempo e o Valdir Amaral narrava o outro. E qual que era apaixonadíssimo? O Jorge Cury, que era absolutamente parcial, né? O Jorge Cury. E aí, quando o Armando foi contar a história, ele também falou apaixonado, né? O Nelson Rodrigues pelo Fluminense. Vejam o potencial da paixão, né? Que é difícil a gente identificar algo que tenha esse potencial todo, até mesmo outros esportes. Eu, por exemplo, adoro tênis, mas mesmo assim, nunca chega nesse nível, e inclusive esse nível coletivo, né, de ter uma torcida assim tão grande, então é uma coisa muito impressionante, né, esse potencial de paixão que o futebol desperta, né, é curioso. E essa paixão, ela é motor, né, como se fosse assim, ela é motor não, ela é mobilizada por alguns aspectos dentro do jogo. Por quê? Porque o tênis, ele não tem tanto acaso, tal como o basquete, eu gosto, né? E o vôlei,
Eu gosto de todos os esportes, eu tenho esse problema, né? Mas a figura do acaso não é tão presente. Isso quem também fala são os irmãos Rodrigues, eles falam muito disso. A presença do acaso atrai muito. Então, você pode ter muita técnica, muita habilidade, mas você precisa ter a sorte de um montinho em que a bola quica por causa do montinho e alguém vai e chuta, faz um chute, um gol de placa. Por exemplo, no jogo de Portugal e Gana, o goleiro errou. Não é que ele errou, ele ficou um minutinho a mais com a bola e por pouco o jogador de Gana não pegou a bola e chutou e fez um gol. Mas, sabe, o acaso? O goleiro era super técnico. Só que foi aquele milésimo de segundo que o jogador viu uma oportunidade. Então, tem isso dentro do jogo. E por fora, eu falei da nossa narrativa de formação, nosso romance de formação, né? Que eu acho que é muito forte no Brasil e em outros países também, mas, assim, é a nossa cola em termos de identidade nacional, sabe? Aquele cimento, a cola. Mas ele fez parte, o futebol faz parte da narrativa de formação de muitos estados nacionais. Então, a gente mergulha mesmo nessa narrativa, ela faz parte da nossa história. Então, a gente está pensando na Copa, mas dá para pensar numa final, como foi do Brasileiro, da Libertadores, né, em que a gente tinha um Flamengo que ganhou tudo esse ano. E o quanto para essas pessoas que se identificam com a trajetória do Flamengo é importante reviver a vitória do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, né, de um possível mundial, assim, né, é muito importante. Eu tive uma experiência que eu acho que encaixa muito bem com isso que você falou. Eu visitei o Japão, né, nos anos 2000, aí, 90, 2000. E era o auge dos jogadores e técnicos brasileiros no Japão. O Zico era técnico lá, tinha vários jogadores brasileiros jogando lá. E aí me explicaram, o futebol era um esporte recente lá, né? Foi um esporte que não era um esporte tradicional. E explicaram que, por esse lado também da identidade, diz assim, que os esportes que tinham no Japão, eles não tinham o aspecto de representar comunidades. O futebol foi o primeiro que conseguiu isso. E por quê? Porque como o Japão teve uma industrialização muito rápida depois da Segunda Guerra e criaram-se muitas cidades dormitório que não tinham nenhum atrativo, não tinham cultura comunitária, cívica, né? Mas as empresas que eram sediadas nessa cidade começaram a patrocinar clubes de futebol criadas na cidade. Então as pessoas passaram a investir essa identidade dela, que moravam numa cidade que não tinha história, não tinha atrativo, ela era uma cidade dormitório em torno de uma fábrica gigante da Toyota ou né? A identidade cívica e comunitária daqueles bairros da cidade passou a ser investida nesses clubes de futebol. E isso fez com que os clubes de futebol tivessem um crescimento explosivo de torcidas, de tudo lá. E a chegada dos jogadores e dos técnicos brasileiros fez a diferença, né? Porque tinha esse lado de jogar o futebol bonito, de jogar o futebol que, além disso, era um prazer de ver e tinha um aspecto que meio quase artístico, né? Do estético, né? Do desempenho, Então, juntou tudo isso. E o futebol passou a ter uma importância, uma coisa muito maior lá do que outros esportes que já existiam. Que eram os esportes mesmo japoneses, eram esportes muito individuais, né? Lutas marciais e tudo,
O único outro esporte coletivo que eles tinham assim, era o beisebol, por causa da ocupação americana depois da Segunda Guerra, mas que não tinha esse aspecto. E Pois eles é. passaram a ter essa coisa. Eu fiquei pensando nisso quando vi o Japão derrotar a Alemanha. Eu digo, isso deve ter sido uma explosão lá. Eu não vi, ninguém fez essa matéria ainda. Como é que foi essa, essa, esse O impacto, momento, né? né? O Japão derrotar a Alemanha num jogo inaugural, primeiro jogo de Copa do Mundo. Para eles deve ter sido uma coisa excepcional, né? Sensacional. Pois é. E o país que não tem uma tradição, né? Na verdade é isso, a Alemanha tem uma tradição, Pois enfim, é. e imagina isso, né? Essa E eles sempre foram vistos meio como uma curiosidade no futebol, né? Na Copa e tal. Eles entravam, jogavam 2 ou 3 jogos, eram eliminados e tal. é, é. Então, e aí tem isso, então essa riqueza de sinais, de signos, né, de conteúdos que o futebol possui, né? A possibilidade de um país recente na cultura do futebol enfrentar um país super tradicional, vencer, e aí todo mundo fala, nossa, o que fazemos com isso, né? Então, porque Gana e Portugal, por exemplo, eu gostei mais de Gana e Portugal do que Brasil e Sérvia, porque a Gana é o pior país, assim, sabe, em termos de ranking da FIFA, ele é considerado o pior, mas se não fosse o pênalti, teria um empate ali, né? Porque não houve pênalti, né? Em cima do Cristiano Ronaldo. Percebe? Então, imagina, Portugal tem uma super tradição, né? No futebol, imagina só, seria super interessante também, né? É isso, gente. Eu acho de E uma toda riqueza Copa do enorme. Mundo tem alguma surpresa dessa, né? Toda, Exato. né? Cada vez é um país diferente que aparece assim, ninguém sabia muito bem de onde e tal. De quem que a Arábia Saudita ganhou? Acabei de Argentina. ver. Argentina. Argentina. Então, Mas você vê que Essa foi a maior zebra, mais zebra do que Japão e Alemanha. mas mesmo com tanta tecnologia e tanta fotografia e os filmes cada vez mais captando os mínimos lances, o VAR, né, por exemplo, você ainda tem a dúvida, né, de se for pênalti ou não, ou seja, você ainda tem uma brecha para a imaginação ainda, para você em cima, você sempre vai ter, por causa dessa imprevisibilidade do futebol, que eu acho que não existe, não tem VAR da imaginação, né? Acho que na imaginação não tem VAR, aí você pode imaginar o que você quiser, ou mesmo você vendo que o VAR deu impedimento, você dizer, não, ele estava errado, traçaram a linha errada, você sempre vai duvidar disso. Agora, você falando, o Armando falou da experiência do Japão, eu tenho uma experiência assim que é muito forte para mim, e quando você falou até fiquei um pouco emocionado dessa coisa da identidade nacional. Eu morei 10 anos em Bogotá, minha infância toda em Bogotá. Eu nasci no Rio, mas com 11 meses eu fui para... Meu pai é colombiano, minha mãe é brasileira, eu fui para lá. E eu vivi 10 anos lá até meus pais se separarem. O último ano que eu vivi lá foi em 1970, quando o Brasil foi campeão. E foi engraçado, é o último ano que eu viveria antes de voltar para o Brasil. E eu assisti aquela Copa toda. E foi engraçado que foi o futebol assim que foi me falando assim, você é brasileiro, assim. E eu lembro de uma coisa muito interessante, que a gente jogava bola com os colombianos, nossos amigos, né, colombianos, e no dia que o Brasil ganhou de 4-1, a gente desceu para bater uma pelada com nossos amigos, e veio uma turma de outra rua lá de Bogotá, porque a gente jogava lá na rua, e aí eles conheciam a gente, né, e eles iam tirar os times, né, para escolher, né. Aí eles falavam assim, os brasileiros. Eles falavam que a gente tinha ganho. Aí eu fiquei todo orgulhoso de ser brasileiro, porque tinha ganho a Copa do Mundo, assim. A minha identidade estava ali. Minha avó mandava uns discos do Milton Nascimento, também era música, mas o futebol ali sempre me fez ser brasileiro, mesmo com 10 anos de Bogotá. E até hoje é uma assim, história. essa experiência até hoje,
As pessoas, se você viaja, né, as pessoas pensam, perguntam, tem futebol lá, é muito forte, ainda é muito forte. Com certeza. Eu tenho uma história muito parecida com a do Alberto, mas eu não vou contar a minha história agora, mas é a mesma, basicamente, só que com a França e o Brasil, mas é a mesma coisa. É o futebol. Conte sim, Thaís. Não, é que é só. Não, eu nasci na França, né? E aí em 94 eu era muito pequena, mas eu tenho a lembrança, né, do Brasil ganhando e virando tetra, e depois 98, que eu estava na França, e a princípio eu tinha começado assim, a Copa, assim, a final, no dia, muito feliz, falando de qualquer forma eu já ganhei, porque minha mãe é brasileira, meu pai é francês, mas eu tinha nascido lá. E o que aconteceu foi que quando o Brasil perdeu, como eu era a única que era metade brasileira, digamos assim, eu virei, assim, um motivo de chacota na escola, e eu tomei as dores do Brasil, que eu fiquei durante anos, eu não podia suportar o time da França, que a gente chama l'équipe. E aí veio o Penta, no Penta eu já morava aqui, foi no ano que eu cheguei no Brasil, então foi muito marcante, parecia que o Brasil estava me recebendo, assim, de braços abertos, porque era uma festa, e foi muito bonito. Então é interessante, hoje já estou mais, eu fico dividida, eu voltei a torcer pela França, foi um longo percurso até poder torcer de novo pela França, não sou exclusivamente pela França, o Brasil ainda é meu predileto, mas eu já não, antes eu torcia para a França perder, agora já não é mais assim, no meu caso. Mas o que eu queria mesmo dizer é que, não sei se vocês viram o jogo mais cedo, teve um jogo da Suíça contra Camarões, do mesmo grupo, né? Não é Camarões, é contra o Senegal. E o jogador não comemorou o gol, o jogador da Suíça, que fez 1-0. E ele não comemorou porque ele nasceu em Yaoundé, que é a capital do Senegal. Então, dá uma dor também no coração pensar numa história dessas, numa narrativa dessas. E eu queria, já que vocês comentaram que o futebol chega pouco, né, na literatura, e eu concordo, e eu acho uma pena, porque, como a gente viu, se chegar na crônica, tem um alto potencial narrativo, um potencial épico, inclusive, mas tem um romance muito bonito de uma escritora que é franco-senegalesa, que se chama Fatou Diome. Eu vou escrever o nome dela. Ela venceu, inclusive, já o prêmio Goncourt, não por esse romance, por outro, e se chama O Ventre do Atlântico. É um romance belíssimo, Fatou Diome, que ela escreveu em francês, e que conta a história de uma família que está dividida. Tem uma irmã que já está na França, e que está tentando se adaptar à França, vivendo essa experiência de imigração, e ela tem um irmão, e esse irmão ainda está no Senegal, e ele sonha em ir para a França e virar um craque de futebol. Então é um romance maravilhoso, se chama O Ventre do Atlântico, e que mostra também toda essa relação do futebol com questões sociais, questões políticas, né, que a Diana tinha mencionado no começo. Então, como o futebol mobiliza, levanta, né, tantas questões assim que são muito relevantes. Né, Ele foi traduzido? Foi traduzido, se chama O Ventre do Atlântico. Em português tem uma tradução, sim. Pois é. Veja, eu vi esse livro agora na feira da Feira da USP. Pois é. Eu quase comprei. Olha, Que azar! Se eu tivesse tido essa aula, antes eu compraria. É um lindo. Mas é um bom sinal que ele esteja na Feira do Livro, quer dizer que tem exemplares disponíveis. Ele é um livro. Não, é porque eu tenho uma editora do Rio de Janeiro. Sim. Não sei se é essa mesmo. Mas tinha vários livros editora de Malê, temática, né? Entre Brasil e África e tudo, e eu comprei uns 2 ou 3 livros interessantes. Inclusive um deles que se chama Índico e Atlântico. Esse é o que são contos de escritores de Moçambique, Angola, Brasil. Então. E esse passou na minha mão, entende? Eu olhei assim e disse, não, esse eu não vou levar agora. Pois é. Mas agora a gente vai procurar por ele. Pois é,
E ela é uma grande Se a escritora. aula tivesse sido 2 semanas antes. Ela é realmente uma grande escritora. Eu vou aproveitar o gancho só para avisar os que possam se interessar, né, quem possa se interessar, como dizem, vai ter um clube de leitura de literatura francesa, na verdade, literatura francófona. Eu realmente quis incluir, então vai ter escritoras maravilhosas, a Marie Scondé, que é da Martinica, por exemplo. Eu coloquei também, eu não coloquei a Fatou Diome nesse, ficaria para o próximo, porque eu tentei equilibrar um pouquinho, mas tem a Scholastique Mukasonga, que é do Ruanda, então a ideia realmente... O próprio nome Miss Literatura é uma homenagem a um escritor haitiano, que é o Dany Laferrière, então a ideia realmente é conhecer um pouquinho, então quem quiser descobrir escritores francófonos, fique à vontade. Ainda não estão abertas as inscrições, provavelmente esse final de semana eu vou abri-las. Então fica só esse recadinho. Mas, para quem quiser ler, né, uma história, esse romance é lindo mesmo, O Ventre do Atlântico, é um romance que faz chorar, claro, muito emocionante, muito bem escrito, e que traz, né, não é sobre futebol, mas o futebol está ali, tem um papel relevante na história. Olha, que legal. Eu vou atrás, necessariamente agora. Eu vou procurar. E vale muito a pena, Diana, muito a pena mesmo. É legal. Bom, se ninguém mais tiver algo para acrescentar, Diana, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer, fiquei muito contente. Esse é um tema que eu adoro e também gosto muito de literatura, então quero estar de novo com você, Thaís, em algum momento, em algum dos seus cursos. Claro. E agradecer a presença, né, de Maria Augusta. Eu só estou vendo, na verdade, o Armando, o Alberto e a Maria Augusta. Eu acho que tem mais pessoas, né? Tem a Ana Cecília, a Márcia, a Mônica, a Cláudia, o José e a Cris. Então, muito obrigada pela presença. Olha, vocês gostam de literatura? Esse aqui, olha, o Futebol de Várzea, em São Paulo, as pessoas que leram disseram para mim que pelo menos os 2 primeiros capítulos são muito literatura. História de São Paulo, a história da urbanização de São Paulo, as pessoas gostam. Então, esse é um livro que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Ele concorreu a prêmios, na verdade não ganhou, mas concorreu a prêmios de história do esporte, tudo. Ele chama Futebol de Várzea em São Paulo. E esse aqui é justamente sobre o tema, o Brasil e as Copas do Mundo. E esse, na verdade, é uma organização de artigos. E são artigos mais acadêmicos. Aí, só para quem se interessar pelo tema do futebol em São Paulo, com certeza, se você tiver algum link, Diana, para esses 2 livros, para a gente comprar, você pode... Eu vou procurar também, mas se você tiver fácil, você me manda e eu coloco no grupo de aulas abertas e também depois no Instagram. Eu queria te agradecer imensamente, assim, me faltam até palavras para agradecer pela sua perguntar? Claro, Roberto. Desculpa, não, onde que eu consigo a tua dissertação, Diana? Então, na verdade, foi uma dissertação do Futebol de Várzea, foi uma dissertação, tanto o mestrado e o doutorado, que estão no banco de teses da USP. Tá. Você consegue achar? E aí, procurando pelo meu nome. Tá bom. Obrigada, Márcia. Uhum. É um repositório muito bom, e aí você consegue baixar. Legal, muito obrigado. Mas eu posso colocar também, inclusive eu coloco lá se vocês quiserem. Tá bom. Posso colocar também no grupo o link, né, eu coloco o nome da Diana e aparece tudo que está no banco de teses da USP que a Diana escreveu, aparece. Tem 2 romances também sobre futebol, assim, que eu lembro agora, ficcionais. Um chama O Drible, do Sérgio Rodrigues, né? E um que saiu esse ano, acho que esse ano, ou no fim do ano passado, A Falta, do Chico Sá. A Falta eu não conheço ainda. A Falta do Chico Sá. Vou procurar. Muito obrigada pelas indicações. Muito obrigado pela aula. Obrigado pela organização também, Thaís. Que legal. É uma honra para mim poder receber a Diana, que é uma pessoa incrível. Maravilhoso.
né? Esse Muito sempre bom. que eu a admiro tanto, além da simpatia, todo esse conhecimento e essa generosidade em compartilhar com a gente de forma tão clara e tão didática, seu conhecimento. Obrigada mesmo, Diana, por ter aceitado esse convite. A Diana é ocupadíssima, está dando aula em várias universidades ao mesmo tempo, vários lugares ao mesmo tempo. Então, assim, muito obrigada. Eu sinto muito, né? Não entrou tanta gente quanto costuma entrar, mas não sei se foi o tema, certamente foi culpa minha, eu não consegui divulgar o suficiente. Eu sinto muito, peço desculpas por isso, mas com a gravação, quem sabe a sua aula é maravilhosa, não chegue a mais gente. Então, Imagina, está perfeito, eu adorei. Super obrigada pelo convite, Thaís, pela organização e pela presença de vocês. exato, Siga, obrigada. e sigamos assistindo aos jogos, nosso romance de Obrigado, formação. Diana. Sim, Só uma informação lateral aí que pode animar a gente. Eu li em algum lugar que os 2 museus mais visitados em São Paulo são o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, né? Que bonito. Então, é a interseção dos temas da aula, né? Então, Exatamente. Ótimo. muito bem pelo colocado. menos os museus aqui isso pode ter a ver com tudo que a gente estava falando, né? Porque são 2 museus muito interativos, muito visuais, né? Que conseguiram criar uma linguagem para atingir um público grande, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela participação de todos, obrigada, Diana, e obrigada a todos que vieram, mesmo, de coração. Muito obrigada, Diana. Uma boa noite a todos, bons Gente, que descansos, uma boa agradece. Copa, né, pra gente. Um beijo grande. Obrigado. Obrigado, Diana. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.